a Ártemis II, né? Ártemis é a deusa lunar, né? A irmã de Apolo, não coincidentemente. E o retorno deles é com aquela aterrissagem sobre o mar, né? Então, novamente você tem esse ciclo que, obviamente, há razões físicas, né? De engenharia, médicas, para que essa aterrissagem seja feita no mar, mas não deixa de ter uma coincidência muito curiosa com o filme e com essa ideia do rito iniciático, né, do ciclo lunar, essa subida e descida. Então, todas as vezes que você vir esse arco subindo e descendo do astro lunar, para a água, quer dizer, você sobe da Terra, você vai até esse astro, você desce sob a água, você está executando um ciclo simbólico de ritos iniciáticos. Mas vamos agora analisar o trailer e realizar algumas conexões que eu achei interessante entre o filme, né, que está sendo lançado e toda essa dinâmica dos astros, né, que estão sendo combustível para a agenda Alien. O Steven Spielberg, ele tem um histórico de filmes sobre entidades alienígenas. Ele é muito conhecido por esse filão, né? Esse nicho cinematográfico. Você tem a figura do Encontros, né, Imediatos. Foi um filme que impactou muito, né, a comunidade ufológica à época do seu lançamento. Já naquele filme a gente tinha uma associação com religiões orientais, que eram bem comuns, meio que pegando aquela esteira das revoluções hippie, né, dos Estados Unidos. बताओ ये आवाजें किस तरफ से आ रही हैं? बताओ! Você tem também o ET, né, que vamos dizer assim é uma espécie de programação infantil, já visando essas crianças ali da década de 80, 90, alguns anos após. E na virada do milênio você vai ter um outro filme também do Spielberg, que é o Guerra dos Mundos, com o Tom Cruise, em que você tem uma pegada um pouco mais negativa, né, das figuras alienígenas, né? Então ele meio que percorre esse caminho de uma ponta a outra. E novamente agora a gente tem um retorno, né, do Spielberg com esse filme que é lançado agora em junho de 2026, Disclosure Day. E é muito interessante porque aqui no Brasil esse filme vai receber o nome de Dia D. É curioso porque o Dia D é historicamente associado ao dia em que os aliados aportaram na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, e é conhecido como Dia D. Isso na versão brasileira, né? O nome dado aqui no Brasil, que foi, curiosamente, em junho. E esse filme está sendo lançado em junho também, mas o nome original em inglês é Disclosure Day, que é o dia da revelação. De toda forma, nós temos o início desse filme com esse tom avermelhado, curiosamente, né, avermelhado. Esse close, né, fechado no rosto dela, um tom mais escuro, menos iluminado e vermelho. É uma menção a essa figura marcial, né? Essa figura da guerra. Há uma outra simbologia que é associada, que nós vamos abordar daqui a pouco, mas é interessante porque a Emily Blunt, a carreira dela, né? Nós temos que entender que cinema é imagem. Antes de qualquer coisa, o cinema é imagem e é uma imagem em movimento. Mas a Emily Blunt, ela tem diversas capas em que ela está associada ao vermelho, né? Então nós temos a Quiet Place, que talvez seja dos filmes pós-apocalípticos feitos por ela os mais famosos. São cenários em que eles não podem, né? A humanidade é atacada por seres, né, sobre os quais nós não temos uma explicação. Não se explica a origem deles, e esses seres são capazes de captar sons para detectar as presas deles, né? Então é um filme muito bom, por sinal, mas são cenários, retrata um cenário em que você não pode fazer sons, ruídos. Do contrário, você vai ser caçado, né, por essas criaturas. E a presença do vermelho, ela tá
é muito evidente, né? Inclusive, há algumas cenas durante o filme, tanto no primeiro quanto no segundo, em que o líquido vermelho, né, que está dentro do corpo humano, vamos tratar dessa forma, ele surge como um sacrifício, né? Um sacrifício que você tem que realizar. No filme 1, esse líquido vai surgir no momento em que ela está descendo uma escada, né? Ela vai pisar em um prego e a gente tem aquele momento de emoção. Se você observar o filme, você vai notar que essa cena ela é preparada. Há uma ênfase na presença desse prego para que essa imagem fique registrada no seu inconsciente. Eles querem que você anseie por esse momento. E é o momento em que nós vamos presenciar o derramamento desse líquido, né, desse líquido vermelho. O fato de você estar descendo a escada e não subindo, e isso vai se repetir em diversos filmes, filmes de suspense, filmes de terror principalmente, alguns poucos filmes de drama também vão retratar dessa forma, mas o fato de você estar descendo uma escada quando há esse derramamento do líquido vermelho, ele demonstra um ritual iniciático, porque é a descida do indivíduo para esse plano inferior, exatamente como nós vimos no filme do Georges Méliès, quando eles recebem aquela estrutura que aparenta ser uma neve e eles precisam se refugiar no interior da Lua, né, no subsolo da Lua. Aqui nessa cena da Emily Blunt não vai ser diferente. É o processo de queda, vamos dizer assim, né, que vai culminar nesse rompimento da estrutura segura, que é quando ela vai ter o líquido dela derramado. É um outro filme também que nós temos ela com a presença do vermelho, é o Adjustment Bureau. É um filme também de ficção científica, que fala sobre um político, né, que quer se relacionar com essa dançarina, que é interpretada pela Emily Blunt. E existe uma conspiração que eu não vou explicar, porque isso seria um spoiler do filme, mas é uma conspiração muito curiosa. O filme ele não tem tanta qualidade, mas ele tem muita simbologia sobre conspirações. E ela, na capa desse filme, no pôster, né, desse filme, ela tá usando um vestido vermelho, uma clara menção à Dama de Vermelho, né, sobre a qual até já falamos superficialmente no vídeo do telefone. No Edge of Tomorrow, com o Tom Cruise, ela representa o símbolo da resistência a uma invasão alien, outro filme, né, em que nós temos alienígenas e a presença da Emily Blunt também, e ela vai utilizar, ela é a megera de aço, né, do filme, né, ela é aquela que, e aí novamente, né, nós temos, ela está ligada ao Tom Cruise através do líquido vermelho também. Não vou dar mais detalhes para que a gente não dê um spoiler do filme, mas de novo nós temos ela, o líquido vermelho, que nós podemos notar na presença aqui dessa armadura, né, desse exoesqueleto mecânico, né, que ela utiliza para enfrentar essas criaturas que alteram a percepção de tempo. E nós temos também ela nesse filme ligada a derramamento do líquido vermelho para, bem, enfim, adquirir propriedades que vão tornar ela importante nesse filme. Então nós temos a figura da Emily Blunt, e aqui nós estamos saindo do universo cinematográfico, porque nós estamos falando da atriz Emily Blunt e não do personagem dela. Então nós temos ela como alguém associada ao vermelho. Quando ele inicia esse trailer com ela em vermelho, nós temos uma referência ao papel que essa atriz tem na cultura mundial, porque o cinema americano tem alcance mundial. E é impossível falar sobre vermelho e simbologia sem citar o livro do Apocalipse, porque
Existem 3 passagens muito fortes, né, sobre o simbolismo do vermelho no livro do Apocalipse. Uma delas está em Apocalipse 12, 2-5, no qual nós temos o seguinte texto: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Nós temos o dragão vermelho, o termo utilizado aqui para vermelho é purros, P-U-R-R-H-O-S, que pode ser traduzido como brasa ou fogo vermelho. Então há uma associação com um vermelho ígneo, né? Calor, a simbologia direta do dragão. Num outro trecho, em Apocalipse 6, de 3-4, está escrito: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. E no último trecho, né, mais significativo, temos Apocalipse 17:4, onde lemos: a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Aqui em Apocalipse 17:4 nós temos algumas traduções que vão trazer a palavra vermelho, outras trarão o termo escarlata, mas no original que está escrito é coquinos, que é carmesim, que é produzido com sementes ou com ovos de um inseto chamado Kermes, cochonilha, né? Então, quando a gente tratou daquele vídeo do rei carmesim, existe uma relação, né, que será explicada, se Deus permitir, em um vídeo apropriado. Mas eu queria relembrar vocês, né, desse termo, né, e que vocês fizessem essa associação desse vermelho e especificamente dessa atriz. Nada em Hollywood é gratuito, nós sabemos que as produções dos filmes, elas obedecem determinadas regras. É muito interessante que você observe como determinados atores vão sempre repetir um determinado padrão em seus personagens, nos papéis que eles vão executar dentro do cinema. O vermelho ele é um símbolo de desejo, de uma mente inferior, de algo carnal. E é por isso que ele é associado, ele é instrumentalizado, né, na figura do Satanás, que é uma oposição, de certa forma, ao nosso aspecto espiritual mais elevado. Essa associação com uma natureza inferior que nós temos que vencer, né? Então, quando você tem ela retratada com essa cor vermelha, com essa ideia de luxúria, né, luxuriosa, a figura feminina, né, então você sai dessa imagem inicial e você parte para uma imagem iluminada, mas você nota que os olhos dela permanecem, né, com essa figura avermelhada. Alguns segundos depois nós temos essa imagem com essa pequena aqui, e como já tratamos antes em um vídeo, não com a profundidade necessária, mas nós temos no vídeo da borboleta, essa borboleta em específico, que é uma borboleta de tom azulado. Ela não é a borboleta monarca. Nós vamos tratar um pouco melhor sobre essa borboleta, mas aqui é importante que você faça uma associação com o que foi tratado naquele vídeo, para que você compreenda que esse é o pano de fundo do filme, do personagem dela. Quer dizer,
não é apenas um papel de parede. A ideia que eles querem transmitir para você é de que esse é o pano de fundo da temática relativa a essa pequena aqui. Você vai notar que ela surge primeiro um pouco deitada, logo após o personagem masculino, que nós não sabemos ainda se ele é secundário ou se ele é um personagem principal, mas sabemos que ele é a contraparte da Emily Blunt, e ele diz, eu consigo vê-los, né? I can see them. E é justamente quando nós temos essa menina que, por sinal, ela tem uma afeição muito estranha. Há um morfismo estranho cada vez mais presente em filmes hollywoodianos. Se você observar a proporção, né, entre a fronte e o topo da cabeça, essa parte aqui que eu estou marcando, e a distância entre os dois olhos é muito característica de filmes de alienígena. Há um filme chamado Splice, em que a figura alienígena ela tem exatamente essa mesma expressão aqui. E essa expressão, é lógico, nós temos de alguma forma como associar com a figura dos Greys, que são algumas das entidades alienígenas mais conhecidas, né, do meio ufológico. Então, é seguro dizer que há nessa menina aqui alguma relação com essa figura alienígena. Logo a seguir nós temos esse frame aqui, e é um enquadro interessante porque você vai ter essa menina próxima aos pés da cama e você vai ter a presença de 4 criaturas. Há uma quarta criatura que não foi revelada ainda nesse momento, ela será revelada logo a seguir, mas nós temos a presença de animais. Quais são os animais que nós temos aqui? Nós temos uma raposa, que curiosamente está sentada numa cadeira, ou seja, nós temos uma raposa entronizada, ela está sentada em um trono. Vocês devem se lembrar da simbologia relativa a assentos, cadeiras, poltronas e tronos. E nós temos essa raposa voltada para essa menina, todas essas figuras estão voltadas para ela, mas a raposa em particular, ela está voltada para a menina quando o trono está voltado para a esquerda. Então é contraditório a imagem no sentido de que aquele que está entronizado, que é essa raposa, ela está voltada num sentido oposto ao trono que ela ocupa, né? Há uma subversão do sentido natural que ela deveria ocupar. O guaxinim está no chão mesmo, ele está numa parte baixa. Eu vou explicar por que esse guaxinim está numa parte baixa, no meu entendimento simbólico. E nós temos acima dela, em frente a ela, mas acima dela, de uma forma imponente, a figura do cervo, do veado. Quer dizer, o Spielberg, ele ao colocar num trailer de divulgação do filme uma entrevista falando sobre sua inclinação a acreditar que esses eventos são reais, mais do que quando ele realizou o primeiro filme sobre encontros, né, sobre esses contatos com essas criaturas, ele tenta transparecer a ideia de que os eventos são reais. Quer dizer, ele está quebrando uma barreira cinematográfica. É como quando no filme alguém que está numa determinada cena olha para a câmera. Existe um efeito psicológico nisso. E aqui a ideia deles é convencer você de que há um realismo dentro do que vai ser narrado dentro desse filme. Quer dizer, ao mesmo tempo em que é uma ficção, ele tenta transmitir para você uma ideia de que essa ficção tem fundamentação na realidade. Na cena seguinte, a contraparte, né, da Emily Blunt vai revelar que roubou segredos. Essa cena é interessante porque ele realiza essa cena em frente a um espelho. Então há um conflito de personalidade, né? Porque a atriz que questiona ele pergunta o que ele roubou, né? Nós sabemos que o roubo é algo errado. Então ele acabou de roubar, mas o que ele roubou? Ele roubou os segredos. E para quê? Para revelar isso para a humanidade. Então, nesse ponto aqui, o segredo ele é uma informação. E a auréola dele, né? Se você observar o espelho, há uma lâmpada sobre ela. Então, que segredo é esse? Esse segredo é a luz. É uma luz gnóstica. É uma revelação de uma verdade que estava oculta. Ele vai equivaler à figura de Prometeus.
Ele vai dizer que as pessoas têm o direito de saber dessa verdade. A cena vai ser trocada por ele dentro de um crop circle, né? Nós vamos ouvir a voz do Steven Spielberg dizendo que essa é uma história sobre nós, né, da humanidade. This is a story about us. E uma transição novamente para Emily Blunt, que tem um carro de cor, quem consegue adivinhar, é vermelho. Novamente ela num vestido vermelho, um vermelho um pouco pálido, né? Transicionando já para o rosa. Há uma explicação do porquê que ele tem esse tom, e no momento em que dois arcos opostos, um arco vermelho para a direita e um arco azul para a esquerda, estão passando por trás dela. Nós temos aqui o canal 4. Por que 4, né? Porque o 4 tem relação com matéria, com o mundo material, com terra. E se você observar, ela tá com as mãozinhas aqui fazendo uma posição em que ela segura o polegar, né? Então é uma sinalização, né? Não há o menor sentido em ela estar com esse polegar dentro do círculo, né?